Boa noite, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, muito bem-vindes a mais uma Terça Literária, seu encontro semanal com os autores entrevistados pela União Brasileira de Escritores, a UBE. Eu sou Rogério Duarte, sou secretário-geral da entidade. A UBE foi fundada em 17 de janeiro de 1958, seus objetivos são defesa da liberdade de expressão, defesa dos direitos autorais e demais direitos dos escritores, difusão da cultura e democratização do acesso à informação. O presidente da UBE atualmente é Ricardo Ramos Filho, que dá boas-vindas a todos vocês e a nossa entrevistada de hoje. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui em mais uma Terça Literária, programa da UBE, que a gente tem um carinho muito grande, que a gente faz com muito prazer, e estamos recebendo hoje a minha amiga Sandra Trabuco Valenzuela, que é minha colega no grupo de pesquisas e produções literárias e culturais para crianças e jovens, lá na USP. Tem esse nome imenso, eu anotei aqui o nome para poder ler e falar, porque senão eu nunca lembro o nome inteiro do grupo, mas a gente já fez muita coisa lá, e é um grupo gostoso, um grupo que tem a professora doutora Maria Zilda, que é uma pessoa que a gente adora como coordenadora, né? Então é um prazer receber você aqui hoje com a gente, Sandra. Tenho certeza que a gente vai fazer uma entrevista muito gostosa e muito proveitosa. Obrigado, Sandra. Olha, muito obrigada, Ricardo. Saudade de você, saudade de ver as pessoas, né? Eu tenho ficado tão isolada ultimamente, que faz 2 anos, a gente estava falando aqui, faz 2 anos que eu não saio de casa, e eu só comecei aos poucos a sair, né? E, bom, muito obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês, e estar pela primeira vez aqui na UB, né? Estamos aqui, querendo fazer essa entidade crescer. Rogério. Exatamente. Obrigado. Também está conosco o vice-presidente da UBR, Ricardo Assunção Fernandes, que vai fazer a mediação das perguntas, salvo se talvez o Ricardo hoje tenha algum pequeno problema técnico, mas a ideia é ele fazer a mediação das perguntas. Dá um boa noite para nós, Ricardo, por favor. Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos de toda terça. Sandra, é um prazer te conhecer virtualmente, né? Boa noite aos amigos do YouTube. E, como o Rogério falou, eu vou mediar as perguntas depois da entrevista do Ricardo. Então, se vocês quiserem perguntar, já podem digitar tanto aqui no chat do Zoom, como no YouTube, e que depois da entrevista do Ricardo, eu vou coordenar essas perguntas com você. Tá bom, Sandra? Obrigado, uma ótima entrevista. Obrigado, Ricardo. Só para lembrar para todo mundo, aqueles que estão aqui ao vivo com a gente, aqueles que estão assistindo pelo YouTube também ao vivo e aqueles que vão nos ouvir, as entrevistas da UBE acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas, via Zoom. A sala é aberta para todo mundo, né? A gente estava falando disso. Quem quiser assistir pelo Zoom também pode participar, fazer as perguntas pelo microfone. Então, as entrevistas acontecem às terças-feiras, às 19 horas, via Zoom, com a transmissão pelo YouTube. Todo o nosso acervo fica disponível no Spotify e no Google Podcasts. Nossa entrevistada de hoje é Sandra Trabuco Valenzuela. Ela é filha de chilenos, nasceu em São Paulo, e aí o currículo da Sandra. Ela é pós-doutora em literatura comparada pela USP, é formada em letras pela mesma universidade e em inglês pelo Mackenzie. Ela tem um mestrado e doutorado na USP e estudou a poesia de Gabriela Mistral. É especialista em História da Arte em Cinema, leciona no ensino superior desde 1990. Então, de uma formação ampla, né? Em 2014 foi agraciada pela Academia Paulista de História pelo melhor livro do ano. Em 2016 recebeu o prêmio Agito Cultural, concedido pela Academia de Artes, Literatura e Música, pela atuação na área de educação e cultura. É tradutora juramentada e também tradutora em editoras de renome no Brasil.
é produtora, roteirista, apresentadora de programas de rádio e TV. Eu sempre digo isso, viu, Sandra? Por favor, não me critique, eu sou um diletante aqui na apresentação do programa. A gente começou por causa da pandemia, então eu sou um diletante. A Sandra, como pesquisadora, tem muitas obras publicadas em livros e revistas científicas, quer dizer, tem toda uma carreira, né, como o próprio Ricardo já falou, ligada à universidade. E no blog Artebana, ela oferece informações sobre literatura, artes e audiovisuais. Arte Bacana, deixa eu te corrigir uma coisinha. É Arte Bacana, eu acho que eu mandei errado ou alguma coisa aconteceu. É Arte Bacana, vou até colocar aqui. Eu que errei. Imagina, veio, não tem problema nenhum, é no blog Arte Bacana, perdão. E ela integra o grupo de pesquisa de produções culturais para crianças e jovens lá na FEFELESH. O último livro da Sandra é A Bela e a Fera, um reconto com texto e pós-fácil dela própria e ilustrações do premiado artista plástico mexicano Gabriel Pacheco. Esse é o livro que ela está lançando. Sandra, seja muito bem-vinda. Como eu já te falei ao telefone, é uma alegria ter você por aqui. Seu entrevistador é o Ricardo. A gente costuma fazer assim, cerca de 45 minutos, 50 minutos de entrevista, bate-bola entre você e o Ricardo. Depois a gente abre para as perguntas do pessoal que estiver na sala e no YouTube. Seja muito bem-vinda, é uma alegria ter você aqui. Perfeito, perfeito. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Sandra. A primeira pergunta já é tradicional aqui para a gente, é uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui, é uma curiosidade muito nossa, né? Seu pai trabalhou no ramo da hotelaria, né? Você até escreveu um livro sobre isso, depois nós vamos falar um pouco sobre ele, mas o meu interesse é como nasceu em você esse interesse pelas letras. Você foi uma menina leitora? Eu acho que sempre é assim, né, Ricardo? Olha, eu cresci, minha família é chilena, né? Pai e mãe chilenos. O Chile tem uma tradição leitora, né, desde sempre, é uma tradição, né? Então, eu me lembro que a minha mãe era, primeiro, uma contadora de histórias. Minha mãe gostava de contar histórias. Eu conheço, imagina, como eu falei para você já, minha família, né, ela é toda do Chile, por parte de pai e por parte de mãe. Então, eram 2 imigrantes sozinhos e uma filha. E eu não conhecia ninguém da minha família. E durante muitos anos foi assim. Então, eu acabei conhecendo a minha família, o Chile, e todas as tradições que eles fizeram questão de preservar através de narrativas orais, que foi a minha mãe que fez. Então, que minha mãe que me contava. Então, por exemplo, histórias de infância, contos de fadas, tudo isso a minha mãe contava em espanhol. Então, a minha primeira língua foi o espanhol. Só depois que eu entrei na escola que eu comecei a falar português, né? Então, todas essas histórias tradicionais que a gente tem, de fábulas, de contos de fadas e da própria história familiar, sempre foi em espanhol. Portanto, quando eu entrei na escola, eu aprendi outro idioma, que eu aprendi a língua portuguesa, mas é interessante que, como imigrante, a gente não tem especialmente quando criança, você não tem esse momento de adaptação. Você entra lá e, assim, a coisa é meio líquida, né? Você vai se adaptando e não percebe. Você só consegue ver que existem diferenças culturais quando você já é mais adolescente, né? Quando você já tem condições de analisar as diferenças. Então, foi muito interessante. E desde então, o primeiro livro, retomando aí essa coisa de será que eu era uma leitora? O primeiro livro que eu tive nas minhas mãos foi um presente que a minha mãe me deu, que ela lia para mim poemas de Gabriela Mistral. Olha que legal. Então, foi o primeiro livro. E eu tenho ainda guardado. É um livro já muito antigo e que eu faço questão de preservar com muito, muito carinho. E, a partir de então, eu comecei a ler poesia. Minha mãe, quando ela... Então, o teu início foi com poesia? Foi com poesia. E eu estudei poesia durante toda a graduação. Tanto é que
eu tenho até receio de escrever poesia, porque eu sou muito rigorosa comigo, porque eu escrevo alguma coisa e eu já falo, não, 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 não está à altura da, da minha própria visão do que é poesia, porque como criança eu já lia grandes poetas. A minha mãe, ela fazia teatro de rádio lá no Chile. E uma das coisas que ela fazia era fazer leitura de poesia, né? Sarau de poesia através do rádio. E ela continuou com essa prática, mesmo aqui no Brasil, já que ela não podia ter a emissora de rádio, não é que nem hoje que nós temos aqui, né? Essas telinhas maravilhosas. Na época, não, então tudo foi muito mais difícil, mas ela continuava cantando e contando também para os amigos. Eu só me relacionava com chilenos. Uhum. Então, e você fez letras, e o seu primeiro livro foi o Manual Compacto de Língua Espanhola, que saiu pela editora Ridel em 2010, né? Emendando um pouco no que você ia falando, fala um pouco da sua relação com o idioma, né? Com as suas origens. Você foi alfabetizada em espanhol ou não? Já foi em português? Mas a tua primeira língua foi espanhol, falando em casa. Espanhol. Né? Só depois que eu comecei a falar em português, tanto é que tinha coisas que eu descobri na escola, como se dizia, e que era diferente, coisa e tal. Mas, assim, a minha primeira relação com a língua e com a escrita, né, foi em língua portuguesa. Eu fui alfabetizada em língua portuguesa, mas eu só falava em espanhol, então foi todo um aprendizado na escola. E, por incrível que pareça, antes de entrar na escola de língua portuguesa, minha mãe me pôs para estudar inglês. Então, eu aprendi português praticamente junto com o inglês. Uhum. E, assim, eu não quero fazer merchan, mas na época, 1969, não era permitida a entrada de crianças não alfabetizadas em escolas de idiomas. Por incrível que pareça, hoje é tão natural uma coisa assim, mas em 69 eu entrei, claro que era uma outra linha de trabalho, não é o que é hoje, né? Era uma escola pequena, na época se chamava Pink and Blue, hoje é a grande, né? É muito grande. Então, mas naquela época havia uma pequena escola chamada Pink and Blue, que ficava ali na Dona Veridiana, e ali a dona, inclusive do método, que trouxe o método dos Estados Unidos, ela fez um teste, ela disse para minha mãe, bom, vamos testar, porque nunca tivemos aqui uma criança não alfabetizada tentando aprender inglês, então a gente vai ver o que dá. E deu certo, porque eu fiz o Pink and Blue inteirinho, e não confundi, porque diziam, essa menina fala espanhol, vai aprender inglês e não sabe português. Daqui a pouco ela vai misturar tudo, não vai saber nada. Né? Imagina, criança não é... Pois é, criança não é assim. Basta ver na Europa como é que as crianças são educadas, né? Então, minha mãe teve essa visão e ela me colocou e eu aprendi. E assim, na escola é que eu comecei a escrever língua portuguesa, tanto né, você falou desse livro aqui, ó, não sei se dá para ver, deu, agora deu. Agora está dando. Tá, peraí, deixa eu ver se eu... A capa é a capa com que ele foi publicado. Né? Exatamente. Então, esse daqui é o Gramática da Língua Espanhola, Manual Compacto de Gramática da Língua Espanhola. Esse daqui foi o primeiro livro solo que eu escrevi, né? Porque tem muitos outros livros, mas que eu faço capítulos e tal, e são da área mesmo pedagogia. Agora, esse é um livro grande, né? Um livro que tem umas 400 páginas. Né? Exatamente, livrão de gramática. Né? Só que, assim, até então, eu sou tradutora há muitos anos. Eu comecei a traduzir, eu tenho, eu não sei dizer exatamente quantos livros traduzidos eu tenho, mas são mais ou menos uns 30 livros publicados por editoras, Cortez, Paulinas, Sesc, Senac, e de diversas áreas. Diversas áreas não, vamos restringir isso à área de humanas, porque eu não me arrisco a traduzir nem biológicas, nem exatas, porque não difícil, é minha área de conhecimento. Não é minha área de conhecimento. Então, muita coisa eu traduzi para Cortez, até hoje eu faço traduções para Cortez, né, em breve vai sair também uma
tradução para sextante. Eu gosto muito de traduzir, e, assim, eu acho que é um aprendizado, a cada tradução é um aprendizado. Então, eu trabalhei muito com a área de filosofia e pedagogia na Cortez. A gente perdeu o Cortez recentemente, né, querido? E a gente perdeu o Cortez recentemente, o querido. Olha, é uma pena, assim, é uma perda enorme. Né? Eu também acho. Enfim, estamos acumulando perdas, né, nestes últimos anos. É isso aí. Né? Mas que legal. Então, e esse livro continua sendo adotado? Esse livro de gramática, ele é adotado pelas escolas, né, do sul do país, né, porque é um livro que traz, assim... De formação, né? De formação e de autoestudo. Inclusive, é muito surpreendente, porque às vezes a gente perde um pouco a ligação com o livro, né? Você até esquece que você escreveu. Mas, e é bom quando a gente se surpreende com o direito autoral que entra, né? Não é? Mas, assim, no caso deste aqui, eu entrei, de repente, falei, nossa, vou dar uma olhada nas críticas, até da Amazon, né? Porque é isso que a gente tem, né? Nossa, eu me surpreendi com as críticas, porque como ele é voltado para autoestudo, nossa, fiquei muito feliz, muito feliz. E é uma coisa que eu já escrevi que eu não trabalho mais tão próxima, né, à língua espanhola. Eu dou aula ainda de língua espanhola, dei aulas de língua espanhola até um ano atrás, né, durante a pandemia, dava aula na FATEC, mas agora já acabou o contrato, né? A gente tem aqueles contratos temporários lá na FATEC, mas agora eu já não estou dando aula de espanhol. Legal, Sandra. Bom, e aí você começou com esse livro, né, em 2010, aí você mudou completamente de assunto e foi por uma experiência que, na minha opinião, fascinante, né? Creio que acho que deve ter sido um projeto pessoal teu, né? Você escreveu Imagens da Hotelaria na cidade de São Paulo. Foi publicado em 2003 pela editora do Senac São Paulo, né? E esse livro que em 2014 te deu o Prêmio Literário José Celestino Burru, né? Concedido pela Academia de História de São Paulo. O livro mostra, né, uma São Paulo hospitaleira, observa a cidade até os anos 80. Né? Foi um trabalho já de pesquisa, a pesquisadora sempre esteve presente. Como foi escrever esse livro? Olha, para mim foi um grande prazer e um grande desafio. Eu demorei 5 anos para escrever esse livro. Assim, era todo fim de semana caçando coisas em cartões postais, arquivos, tirando fotos do centro da cidade. É esse aqui. Agora, é um livro lindo, né? Um livro muito bonito. Ó, ele é bem, e ele é muito rico de imagens, tá? Então, eu fiz o seguinte, olha, meu pai era hoteleiro, ele tinha uma coleção de cartões postais. Aí, assim, um dia ele me disse, eu quero muito fazer um livro sobre história da hotelaria. Eu falei, nossa, que bacana e tal. Mas meu pai era estrangeiro e assim, ele não tinha uma formação acadêmica para fazer pesquisa e nada disso. Acabou que ele juntou muito material, recortes de jornal, mas tudo um tanto desorganizado. Meu pai faleceu em 98, eu defendi o doutorado também em 98 em Gabriela Mistral, e, assim, eu confesso que eu sofri muito, foi um momento de muito sofrimento para mim quando meu pai se foi, e eu não conseguia nem pegar o material. Eu fiquei durante muito tempo com ele ali repousando. Bloqueada, né? Eu não conseguia fazer. Aí chegou um momento, 10 anos depois, né? Porque eu também tive filho, já quando meu bebê já virou uma criança, já mais não tão dependente, né? Não tão bebê. Meu bebê virou já uma criança, mas né, é o meu Ricardo, né? Porque eu tenho um filho chamado Ricardo. O Ricardo cresceu. Aí eu falei, não, é hora de retomar, é hora de enfrentar e eu quero fazer isso.
não só pelo meu pai, mas por mim, porque é uma coisa que eu queria fazer. Estudar a cidade de São Paulo, mas estudar num sentido mais amplo, não chegar e ficar debruçada sobre uma teoria. Não, eu quero descobrir o que é a cidade de São Paulo e a sua hospitalidade. Como era, vamos pensar assim, olha, como é que era ser um turista em São Paulo em 1700? O que as pessoas vinham fazer na cidade? Como é que era os primeiros viajantes? Então, assim, informações preciosas, e que, por incrível que pareça, ninguém tinha escrito uma obra, né, com esse peso, com essa quantidade de pesquisa. Eu fui visitar alguns pesquisadores, inclusive lá na INB Morumbi, onde eu trabalhava na época, que tinha um núcleo de pesquisa sobre hospitalidade. E eles se encantaram com essa ideia, com o meu projeto, tanto é que eles prefaciaram a obra, os professores ali prefaciaram a obra, mas sem nenhuma participação, né? Só mesmo o prefácio. Aí, assim, eu comecei a descobrir as coisas, né? Por exemplo, os primeiros viajantes. Você sabe como é que era viajar em São Paulo? Você imagina como é que era, vai. Primeiro, com aquela carga, não existia mala, só baús. Então, as pessoas viajavam com seus baús e você ia parar para fazer uma refeição? Não, você tinha que levar todo o alimento e toda a água com você. Tudo que você precisasse nessa longa jornada. E pensa que daqui até ali eram dias de viagem. Então, haviam espaços de hospedagem que eram basicamente telheiros, era um telhado e só. Então, como é que aquelas pessoas se alimentavam e tudo? Não, com as coisas que eles tinham. E aí se cobrava pelo número de animais. Por quê? Porque quem tinha que ser cuidado era o animal. A hospedagem era para o animal. A hospedagem era para... Exatamente. Era o animal que precisava de descanso, era o animal que precisava de alimentação, né? E de cuidado. Por incrível que pareça, era assim, porque o viajante simplesmente amarrava uma rede em dois mastros e pronto, né? Em construções tudo de pau a pique, e só. E ficavam embaixo do telheiro, e é isso, e pronto. Ou se montava uma tenda, e por aí. E isso foi durante muitos séculos, né? Pelo menos 2 séculos, esse era o costume de viagem, né? Eram os tropeiros e tudo mais. Mais tarde, já com o desenvolvimento, vamos saltar aqui, né? São Paulo só começa a crescer de verdade em 1827, com a fundação do Largo São Francisco. Então, é um momento de virada da cidade, porque até então era uma pequena vila. E os viajantes, né, que passavam por aqui, eles tinham que ter uma famosa carta de recomendação. O que era uma carta de recomendação? Na cidade anterior em que você tivesse parado, você tinha que pegar uma carta dizendo que você era uma pessoa de bem. Se você chegasse a São Paulo sem essa carta, simplesmente não havia dinheiro que abrisse a porta. Porque não havia casas de hospedagem, simplesmente era uma família que poderia alojá-lo, certo? Então, por exemplo, nessa época, por volta de 1700, houve uma viajante, a primeira viajante mulher que nós temos na história. Ela era uma herdeira, né? O marido faleceu, deixou todo o dinheiro para ela, e ela simplesmente decidiu viajar o mundo, coisa que era algo totalmente inusitado. Então, ela veio para a América, veio conhecer o Brasil, e uma das cidades que não a acolheu, porque ela não tinha carta de recomendação, foi São Paulo. Tanto é que ela só pôde permanecer ao relento durante uma noite. E não adiantava você ter dinheiro, não era dinheiro que abria portas, mas sim essa carta de recomendação dada por alguma pessoa ilustre de uma cidade onde você já tivesse parado. Então, toda essa questão, assim, a cidade de São Paulo começa a se abrir para a hospitalidade com a chegada dos estudantes.
vindos de do outras Largo cidades. do Largo de São Francisco. Exatamente, porque não eram só alunos também endinheirados, sim, mas você precisava de condições mínimas, né, de hospedagem. Então, a gente pensa na hospedagem, hoje é muito comum você falar, eu vou comer alguma coisa, mas uma casa de hospedagem, havia diferenças, a casa que tinha como oferecer o alimento, casas que tinham até uma questão de higiene. Então, havia isso, era um problema. Né? Onde você vai se alimentar? Não havia restaurantes. Então, você tinha que contar, sim, muitas vezes com uma pensão, que aí temos um espaço diferenciado. Por quê? Porque a maioria dos proprietários dessas primeiras pensões eram estrangeiros, porque eles já tinham essa vivência na Europa, Já o que não existia havia no lá, Brasil. né? E aí, muitas vezes, acontecia também do dono da casa falecer, e quem ficava responsável era a senhora. Então, era uma das poucas, assim, ocupações que as mulheres de bem poderiam ter. Olha que legal, muito legal. Que bacana ser. E assim, foi realmente uma coisa que um pouco fora do que você viria fazer depois, né? Até porque Completamente diferente de qualquer coisa que eu já tinha coisa que feito. já tinha feito, né? Tanto antes quanto depois, né? Exatamente. São 5 anos que eu vivi com isso, mas foi um momento de muita felicidade para mim, porque tanto era a questão do meu pai, mas também por mim, porque eu sempre quis estudar a cidade de São Paulo, porque eu acho que é uma cidade extremamente acolhedora, diversa e, ao mesmo tempo, monstruosa. Ela é bela e a fera, ao mesmo tempo. É verdade, é verdade. Legal, Sandra. Em 2016, pela Chiado, você surgiu com o Once Upon a Time da literatura para a série de TV. Você já estava fazendo programa de rádio mega séries na rádio... Olha ele aí. Esse eu tenho, eu precisaria achar na minha... Você tem o de hotéis também. Tem. Ó, ali atrás deve estar. Tá aí nessa bagunça. Quando eu for arrumar agora em janeiro, eu vou achar. Mas você já estava fazendo o programa de rádio Mega Séries quando você escreveu esse livro, né? Bom, deixa eu te contar. Então, esse livro para mim foi um divisor de águas. O livro da hotelaria, porque eu descobri que eu queria fazer pesquisa e eu queria escrever. Tanto é que tem algumas crônicas dentro desse livro. Tem crônicas minhas. Então, por exemplo, uma das crônicas que eu trago dentro desse livro é o momento, por exemplo, é uma crônica mais no sentido de memória. Muitos aqui devem se lembrar do incêndio do Andraus. Lembram-se do incêndio do Andraus, lá da Pirani? Eu morava lá pertinho, né, da Pirani. E eu fui assistir o incêndio, porque toda a cidade, todo mundo que vivia parou para ver, né? Parou para assistir, porque era uma coisa assim, além de assustadora, nunca havia acontecido nada parecido na cidade. Né? Foi uma comoção. E era muito perto da minha casa, tanto é que eu conseguia ver o prédio da minha casa. Né? Então, eu me lembro que foi um dia que eu tinha que ir ao dentista, então meu pai não conseguia me levar ao dentista, então ele foi ver lá na Avenida São João, me colocou no colo e eu via. E quando começamos a ver tudo que estava acontecendo, meu pai foi embora e foi buscar sacos de leite. Lembra que antigamente tinha sacos de leite? Era saquinho de um litro, né? Tinha leite A, leite B e leite C. Os mais experientes vão lembrar desse momento. E pelo rádio se pedia para as pessoas que estavam ali, né, que levassem isso até a Praça Duque de Caxias, onde está o Caxias, com a escultura grande que ficava perto lá da antiga estação rodoviária. Então, a gente levava esses pacotes de leite para lá. Então, tem uma pequena crônica das memórias que eu guardei, porque para mim, eu era pequena, eu era muito menina ainda, mas foi uma coisa muito chocante. E a impressão que eu tenho que
eu relembro detalhes. Eu lembro de detalhes daquele dia. Lembro das pessoas chorando e tudo mais, e virou uma coisa, uma comoção, né? Eu lembro muito, muito bem do que aconteceu. Então, eu escrevo isso. E outras coisas ali, da minha experiência também, porque eu já tínhamos mudado desse livro, mas eu vou falar uma outra coisa. Meu pai meu pai era um hoteleiro, quando ele se aposentou, em 97, ele era o hoteleiro mais antigo da cidade de São Paulo. Então, ele conhecia todo mundo da hotelaria e tal. E ele, sempre que havia uma inauguração de um hotel, um restaurante de hotel que abrisse, tal, ele me levava, a minha mãe, nós passeávamos em hotel. Então, é uma vivência um pouco diferente, né? Porque muitas pessoas falam, vamos passear, vamos conhecer um restaurante. Não, meu pai me levava para conhecer 10 junto com a minha mãe. E ali conhecíamos os restaurantes e que tinha muita vida ali, né? Naquele espaço. Pois bem, então, eu conheci muitos desses hotéis e dentro do livro eu também relato memórias que eu tenho, por exemplo, do antigo Hotel São Paulo, que ficava na Santa Efigênia, da Porta Pantográfica que tem lá, hotéis como o Comodoro, que tinha ali obras de arte, não é? Obras de arte da Semana de Arte Moderna, porque aquele era espaço, né, da Mansão Quirial. Então, quando foi demolida a Mansão Quirial, que deu espaço à Semana de Arte Moderna, né, era a casa onde se gestou a semana, né, o movimento modernista de 22, o hotel construído ali, um prédio gigantesco, guardou elementos da casa. Então, a gente foi conhecer e tal. Então, eu vou relatando experiências assim, né? Isso me fez querer escrever. E eu disse, não mais só viver. Eu adoro dar aula, mas chegou uma hora que não era suficiente. Eu acho que, para quem é escritor, entende perfeitamente o que eu estou dizendo. A palavra fica presa. Chega um momento que você não pode mais evitar o ato da escrita. É uma necessidade que há de expressão. Então, eu devo a essa obra se conhecer como escritora, né? Exatamente. Esse desafio pessoal, porque para mim, como eu sou formada em letras, eu sempre fui muito exigente com relação, e muito rigorosa com relação à minha escrita. Então, não me permitia escrever, porque eu achava, não, tudo que eu escrevia eu jogava fora. Vocês já devem ter vivido isso também, não é? Então, tudo que eu escrevia eu jogava fora e tal. Então, foi o primeiro momento. E quando eu escrevi o Once Upon a Time, esse daqui é o meu pós-doc, né, o pós-doutorado, que eu disse para mim, esse livro eu publiquei em 2013. Aí, em 2013, nesse ano, eu resolvi que eu ia sair e fazer um ano sabático. Eu deixei a universidade em que eu dava aula, pedi afastamento sem remuneração durante um ano. Eu falei, é o que eu quero. Eu vou dar um jeito na minha vida. Aí eu fui procurar e cheguei até os contos de fadas, lá no grupo de pesquisa, produções literárias e culturais para crianças e jovens, e fui acolhida pela Maria Zilda, com um projeto que era estudar os contos de fadas, que foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre quis estudar a literatura infantil, não é à toa que eu tomei como objeto de pesquisa a Gabriela Mistral, e fiz todos os cursos da Nelly Novaes Coelho, na época, né, que ela implementou a cátedra, digamos assim, né, de estudos da literatura infantil e juvenil. Posso dizer que foi no Brasil, né? Ela é uma pioneira no Brasil, e eu tive a oportunidade e a honra não só de tê-la nas minhas 2 bancas de mestrado e doutorado, mas eu consegui fazer todos os cursos de graduação com ela. E isso me deixou uma marca muito forte em mim. E aí eu voltei para a USP, só que voltei para a USP não mais para fazer algo que eu desejasse, que eu sonhasse, não mais com aquela... Porque muitas vezes, quando a gente entra para fazer mestrado e doutorado, você tem todo
um rigor de alguém dizer para você o que pode e o que não pode. Quando você faz o pós-doutorado, é outra relação. Né? Mas então, Sandra, mas quando você escreveu Once Upon a Time, você já estava trabalhando com séries de TV? Você já me perguntou isso, eu não respondi, desculpa. Não, na verdade, foi esse aqui que me abriu as portas. Você tem um programa na Rádio Brasil Online, né? Mega Brasil Online, né? Exatamente. Sobre séries, né? Isso. E como você foi da literatura para as séries? Então, com esse livro? Com esse livro aqui, porque é o seguinte, para mim foi uma surpresa. Eu acho que quando a gente lança um livro, a gente nunca sabe onde ele vai caminhar, porque ele é um filho que vai e ganha o mundo, não é? Então, ele vai caminhando e ele vai traçando os seus próprios rumos. Então, eu fui fazer um lançamento dessa obra num congresso na Federal de Santa Catarina. Né? Fui para Florianópolis, a linda Florianópolis, cheguei lá, vamos fazer o lançamento, fui fazer a apresentação e tal. De repente, eu tinha levado alguns exemplares, eu tinha levado uma malinha, né, para vender, né? Sabe aquela vida de escritor que precisa levar os seus livros? Foi lá, eu levei e tal. E levei um banner. Sentei, de repente eu comecei a ver que havia filas de jovens que eu nem imaginei que pudessem se interessar por este livro, porque ele é um livro que analisa a transposição dos contos de fadas para a série Once Upon a Time, que naquele momento estava em sua segunda temporada. Por isso, o meu livro só analisa a primeira, porque quando eu escrevi, né, a série estava no seu início. Então, quando eu lancei, foi lançado em 2015, então já estava até 2 ou 3 temporadas no ar. Teve uma comoção, tinha meninas que gritavam, eu nunca tinha visto coisa parecida. Eu falei, gente, como assim? Os meus livros acabaram. Eu nunca pensei, né, que esse caminho fosse interessante, inclusive como que abrisse outras portas. Eu acho que eu estou sendo bastante saudosista aqui, né? Mas eu vou continuar nessa linha, porque é o momento que nós temos a oportunidade de falar. Do mesmo jeito que eu lia muito quando criança, eu era muito também de ficar em casa. A gente brincava na praça, né, na rua, ou ficava em casa, né? E a gente assistia séries. Eu não assistia novelas. Na minha casa não se assistia novelas. Nós não tínhamos essa tradição nem esse costume. Então, nós assistíamos enlatados. Missão Impossível. Vocês assistiram Missão Impossível? Perdidos no Espaço, Canon, Havaí 5.0. E todas essas séries muito antigas. Séries mesmo que a gente... Eu ainda sou do tempo do Bonanza, tudo que não é do seu tempo. Não, mesmo. Bonanza. Eu era criança, eu assistia Bonanza, passava no Canal 7. Eu nem vou falar o nome da Cheyenne, tudo. Então, eu assistia tudo isso. Então, desde o Cavalos Falantes, vocês chegaram a assistir? É tão raro alguém que se lembre dessa série. Eu lembro. Papai Sabe Tudo e tal. Papai... Então, Hazel, sim. A Feiticeira de Neon Gênio, e por aí vai. Né? São muito boas recordações. Só que eu tenho uma memória de criança muito firme, muito boa. Acho que é melhor do que a minha memória de coisas recentes. Aí eu falei, puxa vida, eu gosto muito e eu sempre gostei de cinema. Meu marido é professor de cinema, eu já trabalhei também em produção de audiovisuais. Aí eu pensei, puxa, séries, as pessoas gostam de séries, e justo era um momento de crescimento do streaming. Então, Once Upon a Time e os Contos de Fadas me abriram essa porta. Então, eu comecei a pensar em séries, não mais só como um produto audiovisual, mas pensar na transposição de séries que fossem inspiradas em livros e que foram levadas a se tornar, seja streaming, seja filmes. Mas no meu programa,
eu trabalho especialmente com séries que sejam inspiradas em obras literárias. Legal. Sandra, eu acho que a gente, não sei, eu acho que a gente já conversou sobre isso, sim, no grupo de estudos. Eu sou um fã das séries de TV, né? Com certa culpa, né? Porque, embora eu leia muito, eu sei que eu leria muito mais se não fossem as séries, né? Elas me tomam um tempo de leitura precioso, né? Mas você já gravou programas, no teu programa de rádio, sobre Outlander com a Flávia Reis, nossa colega do grupo de estudo, né? Já gravou Sex Education, Bom Dia, Verônica, Anne with E, Elite, Dark, Criminal Minds, La Casa de Papel, Game of Thrones, This Is Us, The Handmaid's Tale, novamente com a Flávia, Trapped, Grey's Anatomy. Todas essas séries eu vi do começo até o fim, e muitas outras, né? Eu sou realmente um maníaco por série, né? Assistiu mais do que eu, então. Não, eu assisti todas e eu assisto série, eu estou assistindo umas séries que nunca ninguém nem ouviu falar. Eu estou vendo uma série russa agora. Quer dizer, qual? Então Better Than Us? Já assistiu não, Better Than Us? É uma série russa espetacular de ficção não, científica. não vi. Eu estou vendo alguma coisa do tempo. É uma série que tem uma peste na Rússia, começa a morrer gente. É um negócio meio trash, meio trash, né? E eu me surpreendo por ter acompanhado todas essas séries, né? O que é isso? Que paixão é essa? O que é esse fenômeno? Porque eu ainda me surpreendo com ele. Eu acho que quando eu era pequeno, né, bem antes do streaming, os enlatados, algumas séries faziam sucesso, mas não é o que é hoje, né? Não é, nem se tem a técnica que tem hoje, a produção que tem hoje e tudo, mas eu vejo que, no meu caso, é realmente uma paixão. Eu não consigo ficar sem. E eu acompanho, às vezes, 2, 3, 4 séries ao mesmo tempo, né? Quer dizer, então, estou sempre vendo série. O que é isso? É a paixão do contar, né? A Sherazade contando capítulo a capítulo e a gente vê de novo a mesma história. Quantas vezes você já não assistiu a mesma história nas séries com versões diferentes? Então, assim, isso é típico, é do ser humano, é o narrar, é o contar, é a delícia do contar de novo e mais uma vez. Então, quando nós assistimos, tem muita gente que assiste novela, né? Eu não costumo assistir novela, não sou uma... não sei, não é a mesma coisa. Eu gosto mais de assistir séries. Eu não assisto canal aberto. Assim, mas hoje, porque a gente assistia antes. Assistia. Porque, olha, no passado, a gente tinha essa possibilidade de assistir novelas ao invés de séries. Mas eu assistia séries, eu gostava de séries. Mesmo séries brasileiras também a gente assistia, né? Mas eram muito mais raras. Não era a quantidade, né? Porque existe toda uma Malu Mulher, né? Essas coisas. Assim. Exatamente, mas e de qualidade, né? Tanto é que uma Malu Mulher, na década de 80, é uma revolução do feminino. Quem diria, né? Regina Duarte. Quem diria? Bom, mas, enfim, o mundo muda. E ela foi uma representação naquele momento, ela representava o feminismo, né? Um movimento feminista da liberdade e da independência da mulher, naquele momento, pelo menos. Pois bem, hoje, quando a gente assiste séries, a gente está revendo a mesma história. Quando você me fala de viagens no tempo... uma vez você me contou que estava assistindo, até acho que o dos zumbis, eu assisto. Walking Dead. Walking Dead e tal. Ainda não acabou, né? Ainda está... Ele não acaba, né? Porque zumbi não morre nunca. Eu gosto muito. Aí tá. Então, se você for pensar, esses temas são temas recorrentes, não só nas séries, mas viagens no tempo. Eu trabalhei durante... Você viu o Dark? Vocês assistiram? Eu assisti o Dark.
Eu assisti. Dark é uma série espetacular, é uma série alemã que teve 3 temporadas. Você sabe que o Dark eu assisti e eu brigava com a minha mulher, porque às vezes eu sou meio burro assim, para acompanhar as histórias, né? Eu chegava para minha mulher, parava e falava: agora você vai me explicar o que está acontecendo, porque eu não estou entendendo nada, né? Aí ela falava: não, é isso, ela me explicava e tudo, aí apertava o play e continuava. Porque eu acho uma série muito difícil. Ela é difícil, ela é complexa, e ela tem um envolvimento tanto com mitos, com religiosidade, mas também vai falar da viagem no tempo, né? Então, tem toda uma carga de física, de componentes da física ali, né? Que são importantes. Então, eu fui fazer um trabalho, eu fiz apresentações, eu fiz nossa, fiz um monte de coisas em função dessa série. E se você for ver, tem toda uma onda, né, de séries sobre viagens no tempo, filmes e séries sobre isso. E aí, se você vai ver, puxa vida, vocês assistiram o Túnel do Tempo na infância? Eu assistia, mas aí era legal, porque mexer com o tempo de uma forma mais tranquila, né? O Túnel do Tempo. Nossa, super. Eles só caíam em furada, né? E literalmente, porque quando eles viajavam no E tempo... o Túnel do Tempo parece, né? Parece que era uma série para a época considerada cara, né? Parece que quem muito fazia cara, a série porque quase quebrou, né? Por causa disso. Exatamente, tinha efeitos especiais. Então, tinha muito. Então, quando eles caíam, lembra que eles viajavam no tempo, eles não sabiam onde eles caíam, mas eles só caíam em coisa ruim. Eles caíam no Titanic, no meio da Revolução Francesa. A do Titanic é muito legal. Era muito legal. Você assistiu umas 20 vezes, eu assisti a do Titanic. Então, mas se você for ver, né, eu adorava, porque eu assistia aquilo do Titanic e eu corria para os livros de história para ver o que tinha acontecido. E foi muito, assim, eu lembro que muitos episódios eu fazia exatamente isso. Eles caíam numa guerra, eu ia ver o que aconteceu. Então, era uma motivação para eu ir estudar mais coisas e me informar. Então, tudo que eu estudei muito história, eu adoro estudar história. E eu acho que, para quem gosta também de literatura, a história, ela faz parte de criação de contexto, né? Então, eu acho que acaba nos ajudando a escrever e dando talvez uma verossimilhança. Aqui eu estou chutando, eu estou até colocando coisas aí para ver se vocês, se vocês concordam ou não. Mas estudar história é algo que nos traz, especialmente, não necessariamente a história oficial, porque hoje a gente tem toda essa linha do Philippe Arrier e tal, que traz a história não do vencedor, mas da pessoa comum, dos comuns, né? Então, hoje a gente tem séries de livros assim, que eu gosto muito, né? Gosto muito porque isso nos ajuda a entender contextos, e assim você cria contextos para suas obras também, que são mais realistas, e aí vai. Né? Eu não sei se eu te respondi, porque eu falo e acabo viajando. Respondeu. Me diz uma coisa, não sei, é uma pergunta boba, mas antes de eu mudar de assunto, né? Eu me lembro que é comum a gente encontrar nas redes sociais gente pedindo indicação de séries, né? Toda hora, pelo menos quando eu abro, e geralmente eu olho nas indicações lá e tudo eu já vi, né? Não tem nada de novo, né? Tem alguma coisa de novo assim que você que é um especialista que se aconselha, que você fala? Eu estou assistindo semanalmente Succession. Succession é uma série muito interessante que aborda. Alguém aqui já está assistindo essa série? Está assistindo. Está gostando? O Ricardo Fernandes está assistindo. Ela é uma série difícil, não é uma série fácil, mas ela fala sobre jogo de poder. Eu estou assistindo. É uma que está na Prime, né? É uma Prime, isso, não é Netflix. Não, é Prime. Porque eu estou assistindo tantas, eu comecei a ver a Roda do Tempo também, que eu estou gostando muito também. Isso, tem uma série da Turquia também, que fala sobre o tempo, que é bem interessante. Tem muitas séries falando sobre o tempo. Tem uma série espanhola que também dá a impressão que o roteiro é quase igual, sabe?
mas tem algumas nuances, mas muito interessante. Legal, maravilha. Você acaba de publicar, vamos falar sobre ele, né? Você acaba de publicar essa maravilha aqui, né? A Bela e a Fera, um reconto, publicação da N Versinhos, né? Selo infantil da N Versos, com ilustrações maravilhosas do Gabriel Pacheco, né? Isso. A primeira versão de A Bela e a Fera foi escrita por Madame, isso a gente vê no pós-fácil, né? Foi escrita pela Madame Lineneve, publicada anonimamente em 1740, né? E apenas tornou-se conhecido em 1756 com a versão da Madame Leprice de Belmont, na coleção, que estava na coleção Les Magazines des Enfants. Você inspirou-se nessa versão para escrever o livro, né? Por que até hoje reconta-se tanto essa história, né? O que há de tão mágico na Bela e a Fera? Bom, vamos lá. Então, esse daqui, como você leu, né, no pós-fácil e tal, o que eu conto no pós-fácil, eu conto um pouco da história, da história, né, de como vem ao longo do tempo, né? Eu trago os mitos clássicos e tal. Bom, então, essa história é uma história do humano. É a humanidade. Fala do amor, fala de formas do amor e diversas formas dele. Então, desde o amor paterno, amor da filha pelo pai, você também tem o amor pelo diferente, o amor que não pode, que não tem um molde. O que é o amor ao belo? O que é o belo? Né? Então, são coisas que estão presentes na literatura, nos mitos, ao longo, né, da história da humanidade e em todas as culturas. Inclusive, quando eu estava pesquisando, porque assim, a gente faz uma pesquisa enorme quando você escreve qualquer coisa e tal, né? Olha, acabei de ver aqui o Toreiro está fazendo pergunta. O Toreiro, você sabe que o Toreiro foi meu colega de faculdade, mas assim, que não é só colega de faculdade, ele era colega do meu grupo, a gente fazia os trabalhos juntos. Então, foram 4 anos de convivência contínua com o Toreiro. O Toreiro é um grande colega, um grande amigo. Bom, eu fazia o trabalho, né? Você ensinava. Quem quiser que acredite, não é? Ele chegou, ele é tão cara de pau que abriu a câmera. Uma cara deslavada assim. Pois bem, então, quando a gente vai escrever um livro, assim, a gente pesquisa muito coisas, inclusive fatos reais que inspiraram a Madame Beaumont e Madame de Villeneuve, que é a primeira versão de 1740, que houve um casamento real, né? Que uma rainha da Espanha obrigou a uma jovem da corte espanhola a se casar com um rapaz que ele tinha um aspecto meio animalesco, porque há toda uma questão de uma doença, né? Hoje é visto como uma doença, em que crescem pelos no rosto e tal. E que a menina não sabia, ela foi, disseram para ela, você se casa, e ela se casou e só conheceu o noivo no momento do matrimônio, do matrimônio. Na hora H. Das bodas. A menina desmaiou. E isso tudo está registrado na história. Então, tem muitos detalhes que a gente vai enriquecendo, né? Essas histórias. Então, por exemplo, a coisa da rosa branca e da rosa vermelha vem lá, né, dos mitos gregos, especialmente de Adonis e Afrodite, que se amavam e tal. E, enfim, eu não vou contar toda a história, senão começam a me fazer contar a história, eu conto mesmo. Então, vamos parar por aí, mas vamos lá. Então, tem toda essa tradição e as pessoas gostam de ouvir. Do mesmo jeito que a gente vê, por exemplo, nas novelas, para quem gosta de assistir novela,
Quantas e quantas vezes nós vimos Romeu e Julieta contado e recontado? Quantas vezes nós vimos Shakespeare? Como estamos vendo hoje. Hoje tem a novela, que está sendo é um formato diferente de novela, que é Um Lugar ao Sol. Inclusive, estranhamente, tem o mesmo nome de um romance e de um filme, que foi feito pela Elizabeth Taylor e pelo Montgomery Clift, né? Montgomery Clift, quando ele estava lindo e tal. E, bom, então, nessa novela, você tem ali o pai com suas 3 filhas, então você tem de novo o Rei Lear. Então, quantas e quantas vezes vemos a mesma história? Só que essas 3 filhas, também nós temos as 3 deusas que disputam a beleza. Você tem Zeus, você tem Cronos, que sempre vão desempenhando as mesmas funções muito semelhantes, né? Então, é isso, né? A história vai se repetindo e é sempre bom ver e rever, acrescentando alguns temperos, atualizando essas histórias para contextos atuais, como é o caso da Bela e a Fera. A minha Bela e a Fera é para o contexto atual. Ela não é... Ela tem todo um cuidado de redação para o contexto feminino da atualidade. Legal. E que é curioso, né? Que eram mulheres que contavam essas histórias, né? Mulheres que foram apagadas, né? Elas sofreram apagamento. Aliás, muitas até não escreviam com pseudônimo. Elas precisavam escrever com pseudônimo, inclusive elas, até as mais famosas escreviam com pseudônimo, ou simplesmente elas escreviam como uma senhora ou uma dama, por uma dama. Por exemplo, Jane Austen, os primeiros livros de Jane Austen foram escritos sob pseudônimo do irmão dela, né? O irmão dela é que tinha que colocar o nome. Mary Shelley, é o mesmo caso, e tantas outras. O que aconteceu, especialmente nos Salões das Preciosas, né, que foi um movimento literário que começa no século XVII e vai se estendendo até, a gente tem resquícios desses Salões das Preciosas, até no século XX, né, nos salões femininos das vanguardas, né, que as mulheres abriam suas residências para receber os artistas intelectuais, filósofos e tal. Então, isso era uma prática muito comum. Mas, vamos lá, tanto a Madame Villeneuve como Madame Beaumont eram mulheres que escreviam, e era a oportunidade que elas tinham de mostrar sua produção literária e compartilhar isso com pessoas muito importantes. Não era literatura infantil, era literatura como tal. Literatura infantil, ela só vai ser consagrada, ou pelo menos vai ganhar esse nome, a partir de Perrault e com a consagração da família burguesa pós-Revolução Francesa, né? Que a gente trabalha. A gente estudou isso com a Mara. Então, mas o que você tinha até então era literatura, né? É uma literatura com qualidade ou não. Podia servir as crianças ou não. Isso dependia muito da moralidade, das exemplaridades que estivessem ali inseridas, né, no contexto da obra. Sandra, uma última pergunta para eu abrir para o pessoal poder perguntar também, tá? No que você está trabalhando? O que a gente pode esperar? O que vem por aí? Olha, eu estou... puxa vida, eu estou com muitos projetos, a verdade é essa. É verdade. Então, eu estou trabalhando agora, estou escrevendo um reconto, um novo reconto, né, que vai ser provavelmente lançado no ano que vem. Eu estou com alguns projetos de tradução, estou com alguns trabalhos de tradução já em andamento. Uma das traduções que eu fiz, que vai ser lançada em abril de 2022, vai ser A Jornada da Heroína, da Maureen Murdoch, que estranhamente no Brasil não tinha sido traduzida. Ela é um texto que foi escrito em 1990, antes mesmo, vamos lá, nós tínhamos o Campbell, né, que escreveu A Jornada do Herói. Depois veio o Vogler, né, com A Jornada do Escritor, e ele divulga tudo isso, né, faz a receita cinematográfica da Jornada do Herói, adapta tudo Campbell, só que nesse meio tempo da década de 90, Maureen Murdoch cria A Jornada da Heroína. Só que ela
cria pensando também no aspecto psicológico, nada de cinema. Só que hoje você tem a retomada dessa obra para a criação de roteiro. Então, você tem muitas obras Disney, por exemplo, ou livros, inclusive literatura, vamos falar de literatura, né? Então, muitos best-sellers em que você tem a heroína, a mulher como protagonista, né? Ela é baseada nos preceitos da jornada da heroína. Então, ou seja, aquela roupagem da jornada do herói de Campbell não funciona para a heroína atual. Então, mesmo a Mulher Maravilha, essa Mulher Maravilha contemporânea, você tem a Katniss, que é um exemplo, né, de construção de personagem a partir da jornada do herói, e isso na questão, pensando literariamente, né, falando. Então, e aí, esse livro, essa tradução minha vai sair agora, em 2022, provavelmente em abril pela Sextante, e tem alguns outros projetos, né? Provavelmente, é que fica meio difícil também a gente falar muita coisa, porque você sabe que tem a parte editorial que a gente não pode falar muita coisa. Se você não puder falar, assim, não fala. Não, isso tudo bem. E, assim, obras que a gente vai traduzir, uma já está pronta, né? Vai ser em algum momento publicada, eu espero, está em espanhol, né? Eu traduzo para o espanhol, então tem algumas obras. E, bom, e aí a gente vai também trabalhar, eu vou para Portugal, né? Agora, em janeiro, ficar lá um mês, né? E eu vou trabalhar um pouco mais também com os contos de fadas, e lá vem outro pós-doc. Maravilha, Sandra. Sandra, passou rápido, queria te agradecer. Nossa, tá? Foi uma conversa muito legal. Posso falar uma coisa das ilustrações do Gabriel Pacheco? Pode, claro, lógico. Eu não falei disso. Olha, pode falar. Eu gostaria de mostrar, para quem não conhece a obra, e Gabriel Pacheco. Gabriel Pacheco é um ilustrador mexicano que ele é maravilhoso. Ele mora na Itália, ele é diretor de uma academia de arte voltada exclusivamente para a ilustração de livros infantis. Isso é uma das coisas muito interessantes que a gente pode destacar, com a diferença que a gente tem, né, do tratamento e do espaço que é ocupado pela ilustração na Itália, né, que é um lugar que investe muito, né, um país que investe muito nesta área da cultura, de livros ilustrados. Quando a gente fala de livro ilustrado, né, e vai falar com editoras, é tudo muito mais difícil, né? É muito mais difícil, porque nós não temos essa tradição. É muito difícil você dizer, não, é um livro ilustrado para adultos. Ou é um livro ilustrado como esse, que não é só para adultos. Ele conta uma história, é um conto de fadas, né? Só que a forma como eu redigi, não é ou tem um cuidado todo especial com a linguagem, que não é necessariamente apenas para crianças, ele é também para adultos. Então, a ilustração que ele propõe é de uma, eu não sei, eu vou colocar, é de uma riqueza enorme, né? Ele tem alguns traços, ele trabalha com imagens surrealistas, com várias técnicas de desenho, tá? Ele tem muitas obras clássicas publicadas no exterior. Por exemplo, como eu conheci o Gabriel Pacheco? Tem uma obra dele que é Arenas Movedizas, que é um livro de contos, né, do Octávio Paz, e ele fez os desenhos, é publicado no Brasil. É de uma beleza é impressionante. Então, quando eu vi, eu fiquei tão impressionada com o que ele fez naquelas ilustrações, que eu saí correndo atrás dele. Falei, eu preciso conhecer quem é, eu preciso conversar com ele, preciso conhecer a obra dele, me aprofundar e tal. Eu tive a oportunidade de conversar com ele, deu tudo certo, e nós, assim, temos outros projetos juntos já. Então, vem mais novidades por aí. Que maravilha, muito legal. E realmente eu fiquei deslumbrado com as E ele tem muitas dele. obras publicadas no Brasil, só que assim, eu acho que ele é pouco conhecido ainda.
Ele é pouco conhecido. É. Rogério. Rogério, não, acho que é o Ricardo, né? Fernandes, é o Ricardo Fernandes. Está tudo certo aí? Tudo certo, assim. Se cair, Rogério, aí eu peço uma ajuda aos universitários, ou ao professor universitário. Eu agradeço pelo universitário, me senti jovem. Tem gente no YouTube, viu, Sandra? Eu estou vendo aqui, tem muitas pessoas aqui, tem o Renato, a Meire, a Cristiane, todo mundo te dando boa noite, todo mundo falando, elogiando a sua entrevista. Tem gente querendo fazer pergunta, eu sou um deles, tá? Mas tem uma pergunta aqui que é uma coisa que não acontece muito, que é uma pergunta para o entrevistador, né? O Toreiro pergunta para você, Xará, se você abandonou a literatura, se sobra tempo para escrever vendo tanta série. Então, Toreiro, sobra. Eu durmo pouco. Eu estou com um monte de livro infantil aí para publicar. Eu preciso ir atrás. E além do mais, o que está me dando mais trabalho agora, Toreiro, é que eu virei síndico aqui do meu prédio, então está dando muito trabalho aqui. Tá isso com você, amigo? Que Como isso? se ele não tivesse nada para fazer, ele ainda virou síndico do prédio. Mas sabe o que é? Que eu queria que fizesse uma obra aqui no prédio, que não saía. Eu falei, tem um jeito dessa obra sair. Eu vou virar síndico. Aí virei agora. Amanhã eu vou assinar o contrato da obra. Com esse negócio de síndico, não vai faltar história para contar também, né? Isso aí. Sibila, você quer fazer sua pergunta? Oi? Você tá, a gente não está te ouvindo. A gente não está te ouvindo, Sibila. Mas o microfone dele está aberto. Está ouvindo agora? Tá bom? Agora sim. Tá. Então, Sandra, acompanhei bastante o teu primeiro livro que você apresentou aí sobre a iconografia paulista, muito interessante. Mas eu queria fazer uma pergunta, aliás, queria pedir uma colocação sua sobre o que você falou mais no final, sobre a tradução da obra. Eu fico assim muito preocupado, muito atento. Eu li alguns livros em outro idioma que não português, e eu não encontrava nesse outro idioma o vocábulo correspondente ao português. Pega o Graciliano Ramos, para aproveitar o Ricardo aqui, né? Como ele lê em francês, inglês, ou, enfim, alemão, se os vocábulos que existem lá não existem cá, e vice-versa. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa dificuldade da tradução, né, de literatura, principalmente uma literatura muito carregada de regionalismos, né, e não uma literatura mais globalizada, mas centrada no regionalismo. E só para aproveitar, meu querido amigo Ricardo Fernandes, deixa eu só encaminhar uma outra perguntinha aqui para lá já. E também tem vocês falaram um pouco das séries, e tem uma série brasileira que talvez você possa falar um pouco, para mim foi uma obra-prima da transposição de um suporte para o outro, que é A Grande Família, do Vianinha, né, que é uma obra inicialmente de teatro e transposta maravilhosamente bem para a televisão, né? Então, queria que você falasse um pouco dessa dificuldade de transpor de um suporte para outro, de um idioma para o outro, né? E, como diria o Humberto Eco, os vocábulos nem sempre são correspondentes do outro idioma, né? Então, eu gostaria que você me ajudasse um pouco nesse sentido. E espero, só para completar, te encontrar lá na USP qualquer dia, que eu tenho um programa lá na Rádio USP sobre mitologia, né? Que delícia! E assim que pudermos voltar a entrar na USP, quem sabe a gente se vê por lá. Obrigado. Muito bem, muito obrigada pela pergunta. Assim, tem várias partes, né? Vamos lá.
vamos falar primeiro da tradução. Você falou que a questão do regionalismo é difícil, mas não é só do regional. Vamos lá. Por exemplo, tem um texto de Sor Juana Inés de la Cruz. Vocês conhecem o Sor Juana? Sor Juana, a gente estuda, o pessoal de espanhol, né, Toreira? A gente faz, ou pelo menos você deveria ter lido lá na faculdade. Sor Juana Inés de la Cruz. Pois bem, Sor Juana, ela escreve, falando sério agora, Sor Juana é um ícone, né, da literatura hispano-americana. Ela é uma mulher, uma freira, que vai para o convento e começa a escrever textos filosóficos, mas ela é barroca, filosóficos, e ela é barroca no sentido extremo da palavra, né? Então, quando pensem numa redação como se fosse o Padre Vieira escrevendo, como é difícil traduzir Padre Vieira? Pois é, ela escreve poemas. Então, ela é muito mais difícil de se traduzir, tanto é que nós não temos traduções em português dos poemas de Sor Juana, mesmo ela sendo, né, de 1600. Porque cada verso é um desafio, e que brinca com duplo sentido de palavras em espanhol. Então, a cada verso, nós teríamos uma nota de rodapé. É muito complicado. Então, em alguns momentos, você deixa de fruir, né, a fruição do texto, ele se perde, para você poder explicar a tradução. O que isso, se de um lado, em termos de rigor acadêmico, é muito bom, pelo lado do leitor comum, fica muito pesada a leitura. Agora, falando dessa questão do regionalismo, tudo tem que ser adaptado ao contexto. Em língua espanhola, por exemplo, quando a gente faz a transposição para o espanhol de uma obra em língua portuguesa, você ainda tem a dificuldade de espanhol da Espanha ou espanhol latino-americano. Basta ver na televisão, né? Hoje no streaming, você tem 2 tipos de dublagem, 2 tipos de legenda, inclusive se é o espanhol latino ou o espanhol da Espanha. Então, você já tem essa questão. Agora, dentro do universo hispano-americano latino, né, você ainda tem essa diversidade. Ou seja, o que existe de contexto no Chile não é o mesmo do México, e não é o mesmo da Colômbia, porque a cultura é outra. Então, veja, tudo isso, tudo que eu estou dizendo, simplesmente vem reforçar a questão da dificuldade de encontrar uma terminologia adequada para traduzir, especialmente questões de regionalismos. É muito conhecido, é muito falado e estudada uma tradução de Guimarães Rosa, né, de Grande Sertão Veredas, em que ela se transformou num grande faroeste. É um bang-bang aquilo lá. Por quê? Porque você não tem como traduzir. Como é que você vai inventar aquelas... São palavras que não existem. São palavras que são criadas e que lembram som, são metáforas, inclusive metáforas sonoras. São às vezes, onomatopeias. Então, você tem que reconstruir. Então, quando você tem um bom tradutor, ele precisa, sim, algumas vezes, se afastar um pouco do original para tentar construir um novo contexto. É muito difícil? Há um grande risco? Também, né? Porque se você tem um tradutor que não tem a potência textual de encontrar vocabulários que estejam à altura do autor-fonte, você sempre vai ter uma perda. Então, a tradução, ela é um desafio, e você sempre vai ter uma perda, pelo menos algo se perde do original. Então, é ilusão pensar que a gente, quando lê um haikai, vai estar lendo exatamente o que foi dito ali, porque o contexto já é outro. Então, quando nós trazemos o nosso contexto, nós já também trazemos uma outra leitura. É uma outra performance do leitor. Certo? Então, é um desafio, né? Já se diz, Humberto Eco também, né, trata da questão, e hoje a academia estuda bastante as questões da tradução. Muito difícil
fazer uma tradução que a gente possa dizer que é fiel. E veja que, no meu caso, eu traduzo especificamente, eu tenho traduzido também em inglês, mas eu trabalho mais com espanhol, tanto como texto-fonte, quanto o texto de chegada. Mas é muito complicado. É muito complicado porque, às vezes, vou só falar uma palavra em espanhol. Sueño. Como você traduz sonho? Sono? Não, é também sonho. Mas ela, em espanhol, funciona das duas formas. E não precisa explicação para isso. Só que o tradutor para o português precisa escolher se a pessoa tem sonhos ou se ela tem sono. Certo? Então, é uma palavra muito simples, mas que gera um conflito no momento da tradução e que exige do tradutor a escolha. E essa escolha vai depender da sensibilidade e mais do que tudo, da sensibilidade que o tradutor tem nesse sentido. Né? Muito difícil mesmo a sua pergunta. E eu acho que não tem uma resposta única, a não ser que é o desafio. Por isso, o mundo da tradução é repleto de tradutores. Algumas traduções melhores, que não são necessariamente fiéis 100% ao original, mas que tentam traduzir um contexto. Tem uma tradução que eu gosto muito, do Augusto de Campos, que ele fez uma versão de um poema, que é um poema que está em Alice, no País das Maravilhas. Ele reconstruiu o Jaguardarte. Não sei se vocês conhecem o Jaguardarte, que é um poema nonsense que está em Alice no País das Maravilhas. Bom, então, ele tem que criar uma série de palavras. Então, era brilhus, as lesmolisas tovas relvavam e relviam nos gramilvos. Eram minsicais as pintalouvas, e os mimi-ratos davam grilvos. Então, é uma tradução que não é uma tradução. É uma construção que só mesmo um grande poeta conseguiria fazer. E quando a gente vai abordar outras leituras que também traduzem o mesmo texto, ficam tão aquém do original e tão aquém dessa tradução de Augusto de Campos, que é isso. Eu não sei se eu respondi tudo. Falta alguma? Não, tá ótimo, respondeu sim. É que eu tenho uma certa implicância, né, com as traduções, e às vezes eu fico pensando se um grande escritor regionalista, de forte pegada regional, ele é quase intraduzível. Eu concordo, ele é quase intraduzível. Porque ele tem que ser traduzido, por exemplo, se eu for traduzir para o inglês, qual inglês será? Qual região será? Então, eu vou ter que escolher eu tenho que escolher uma região. Então, eu vou escolher, sei lá, o texano. Veja que eu tenho que escolher, então, o contexto texano e os termos utilizados ali. Ou eu vou utilizar o campo em outro lugar. No próprio inglês norte-americano, que dirá nas outras regiões, né? Que dirá se eu vou fazer essa tradução para a Austrália. Então, veja a diversidade que você tem também toda uma questão regional ali, que tem que para ser adequada, ela é praticamente regionalizar a tradução. Legal. Sandra, Sibila respondeu, tem mais algum comentário? Tem mais algum comentário? Se tiver tempo, eu teria, porque eu queria... Eu costumo dizer que a literatura não dá bom teatro, salvo as exceções de sempre, e dá grande cinema, né? E eu queria insistir um pouquinho na exceção de sempre da grande família do Vianinha, né? Que vocês falaram muito em séries, né? Para mim é a série fantástica, a série mãe aí de toda a teledramaturgia, perdão, a dramaturgia, porque ela nasceu como teatro, né?
e posteriormente a teledramaturgia televisiva, e até hoje com grande potencial, né? Eu vejo tanta dificuldade na transposição de um texto literário para um outro idioma, quanto de um suporte para outro, né? Às vezes, algumas pessoas que escrevem literatura me perguntam, será que daria para trazer isso para o teatro e tal? Pode ser como exceção, como regra, não creio. Era só isso que eu queria colocar. E acho que já ocupei tempo demais, né, Ricardo? Não. Eu esqueci de falar, realmente eu esqueci, desculpa, é que eu acabei falando muito da tradução, que é mais a minha prática, mas Não, assim, claro. eu considero muito difícil, né? Eu estudei durante algum tempo teatro também, né? Adaptação, é muito complexo adaptar uma peça, mesmo porque você tem que ter outras, né? Você tem que criar outros ambientes, porque senão ele fica simplesmente uma gravação de uma peça de teatro, o que foge um pouco da proposta da linguagem audiovisual para cinema, né? Então, faltaria roteiro, no caso, né? Então, você tem que criar um roteiro diferente. Sim, a adaptação, eu acho que a adaptação de Grande Família foi muito boa. E a gente tem que lembrar também que o Vianinha tem toda... Quando ele cria uma peça de teatro, será que ele já também não pensa nessa transposição? Será? Será que não há alguma... Porque, assim, o Valdo Viana, ele tem todo esse repertório também já da novela, né? Então, não sei se ele já... Será que não tem essa reflexão já? Então, muitos livros hoje, literatura e tal, são escritos pensando já na adaptação. Inclusive, cada capítulo acaba virando um episódio, ou cada capítulo acaba virando uma sequência muito clara, né? Então, especialmente a gente vê isso nas novelas mais populares, novelas que eu digo, me expressei mal, na literatura mais popular, muitas vezes você tem séries de livros que eles são pensados já para serem transpostos, né? Então, não sei, mas, sim, a adaptação é difícil e perder aquele tom teatral também é muito difícil. Porque uma coisa é teatro, que você tem a concentração de imagem e de atenção em protagonistas, em determinados, e a luz ajuda, toda a ambientação ajuda. Quando você vai colocar isso no cinema, é outra coisa. Vira um teatro filmado, que não faz parte, ou pelo menos eu não me parece que seja o ideal, né? Um teatro filmado. Poucos são os que, essas adaptações dessa forma que dão certo. Rogério, dá para a gente fazer mais uma pergunta do YouTube? Ixi, acho que... Vamos lá, para a gente... Estou falando por causa do horário. Para a gente conseguir terminar às 8h30, vamos lá? Vamos, então, peraí. Tem uma pergunta, Sandra, no YouTube, que é do Renato. Ele começa assim, ele diz, né, você tem se dedicado aos contos de fadas através de estudos e produção literária. E ele pergunta, como você vê o futuro dos contos de fada numa sociedade onde jovens se envolvem cada vez mais com a mídia digital? É a pergunta do Renato. Eu acho que as mídias digitais são um grande universo paralelo. Eles estão inseridos o tempo todo em contos de fadas, só que eles não sabem disso. É isso, eles vivem um universo à parte. Eles criam as suas próprias personalidades e os seus próprios personagens. Eles são protagonistas de suas próprias histórias, mas no sentido de criar essas histórias. Então, quando ele projeta, muitas vezes ele coloca lá uma imagem dele, numa foto, tal, que está completamente fora da realidade, mas ele criou aquela realidade. Então, ele está, sim, né? Ele está, sim, criando
criando ou trazendo da memória, do seu imaginário, esse sonho que ele tinha, ou essa lembrança, ou essa história de Sherazade que ele já ouviu em algum momento da vida, ele está trazendo para essas mídias, né? Então, ele vê o príncipe perfeito, a princesa perfeita, ou não necessariamente do sexo feminino ou masculino, não importa, né? Hoje a gente pensa na diversidade, por isso Disney também está atenta a isso e também inclui isso em suas histórias, e esses contos de fadas, hoje você tem a diversidade incluída nele, e essa diversidade está sendo trazida. Justamente por isso, opa, caiu aqui um livro, Once Upon a Time, este livro fez tanto sucesso por causa disso. Por quê? Porque ele fala de diversidade e aos jovens, uma coisa que é interessante, né? Quando eu falava de Once Upon a Time, muitos rapazes, muitos homens falavam para mim, não, quem assiste isso aí é minha mulher, minha namorada, minha irmã, enfim. E depois que eu recomendava que assistissem, pelo menos o primeiro episódio, falavam para mim assim, não, eu assisti a temporada inteira. Por quê? Porque contos de fadas falam, como eu sempre digo, do humano, né? Do humano. Então, os contos de fadas, eles não vão morrer. Eles vão continuar, talvez, com outras roupagens. Quando a gente assiste ficção científica, no último congresso que a gente fez lá na USP, eu apresentei uma narrativa, uma abordagem ou uma leitura de Edward Mãos de Tesoura. Vocês conhecem? Todo mundo assistiu, né? Todo mundo assistiu. O que é Edward Mãos de Tesouras, a não ser uma releitura de A Bela e a Fera? Então, eu faço essa comparação, e se você for pensar com todas essas histórias que a gente vê, e o próprio protagonismo nas imagens que nós temos da menina que se embeleza, o que ela quer ser? Uma princesa? Mas será que é uma princesa comum? Não, é uma princesa contemporânea. Então, é uma releitura de um conto também. É isso. Então, os mitos estão cada vez mais presentes. Se vocês virem, tem uma série que se chama Ragnarok. É uma série dinamarquesa, né, norueguesa, eu não lembro agora, acho que é norueguesa. Então, Ragnarok traz a mesma ideia de Once Upon a Time. Quando vemos, isso aqui, né, da mitologia nórdica, quando vemos Cidade Invisível brasileira, vamos falar de uma série brasileira que é muito, muito bacana, adaptada, né, idealizada pelo Carlos Saldanha e escrita pelo Dracon, pelo Rafael Dracon e pela Carolina Munhoz. Então, quando você pega essa série, você tem a mesma ideia que está em Once Upon a Time, ou seja, esses personagens dos contos trazidos das lendas brasileiras, trazidos para a nossa contemporaneidade. Então, isso é uma fórmula recorrente, e que nós vemos isso, é passível, inclusive, de análise. Eu sempre digo, nas minhas palestras, eu sempre pergunto para os alunos, quem é você? Para os alunos e para quem está assistindo também. Se você estivesse num conto de fadas, quem seria você? Quem é você? Quem é você nesse universo mágico? Como você se enxerga, como você se escolhe? Porque é uma escolha. É uma escolha. Então, veja na Comic Con. Hoje, na Comic Con, as pessoas têm a oportunidade de se transformar no que eles quiserem. E a Comic Con é um sucesso mundial. A estratégia de cosplayers, por exemplo, existem até departamentos exclusivos, né, na Comic Con, atores que vão lá, ou inclusive cosplayers profissionais, que estão investindo numa vida fictícia e vendem isso para os jovens. E, aliás, não só tão jovens, tá? Porque quando a gente vai na Comic Con, tem gente de todas as idades, né? Aliás, tem menos crianças vestidas de cosplayer do que adultos e pessoas mais velhas, tá? É isso, não sei se eu respondi. É que eu falo muito aí, eu fico com medo de ultrapassar o tempo. Pelo contrário, tá ótimo. Estamos exatamente no tempo, tá ótimo, obrigado. Muito bem, Sandra, para a gente se despedir, a gente faz assim. Eu apresento rapidamente quais são as próximas entrevistas.
Aí, na ordem, se despedem de você. O Ricardo Fernandes, o Ricardo Ramos Filho, você se despede de todo mundo e a gente fecha, pode ser assim? Pode ser assim, pode ser. Então, rapidamente, as nossas próximas entrevistas são essas aqui. Estamos no final do ano de 2021, só para colocar aqui para vocês, sempre às terças-feiras. Semana que vem a gente entrega o Prêmio Juca Pato à Laerte. Vai ser uma terça festiva, não vai ser entrevista. Quem vai entregar para a Laerte o Prêmio Juca Pato é o vencedor do Juca Pato do ano passado, Ailton Krenak. Então, é uma reunião festiva e tal. Krenak fala um pouco, Laerte fala um pouco, o Ricardo também fala um pouco. E aí a gente fecha. No dia 14 de dezembro também é festivo. A gente vai entrevistar a Carla Bessa, que foi a vencedora do concurso de contos Ana Maria Martins. E aí a gente encerra o ano de 2021. Tá bem? Vamos lá. Ricardo Fernandes, se despedir da Sandra. Sandra, adorei a entrevista, viu? O pessoal aqui, estou vendo pelo YouTube, também adorou. Tinha muitas perguntas aqui, que a gente vai desenvolvendo, senão só acabaria amanhã, né? Então, olha, só posso agradecer o pessoal todo aqui, muito obrigado aos amigos aqui do Zoom, pessoal do YouTube, e é isso aí. E espero que tenham todos gostado da entrevista. Obrigado, Ricardo. Ricardo Ramos Filho. Pessoal, muito legal estar com vocês aqui de novo. Legal, Sandra, você estar presente. Só assim o toureiro abrir a câmera, ele geralmente vem, mas fica com a câmera fechada, né? Ele ficou a entrevista inteira com a câmera aberta, o que não é muito comum se tratando do toureiro, né? Muito, muito bacana, né? E, Sandra, muito obrigado. Foi uma delícia a tua entrevista, muito gostosa. Tinha material aí para mais uma entrevista, viu, de perguntas aí, tá? Eu tenho que confessar que eu não fiz todas as perguntas que eu tinha reservado, tá? Muito obrigado, foi muito legal. Sandra. Bom, é o seguinte, faltou muita coisa da gente falar, fiquei com vontade de... A gente sempre que vai fazer uma live, a gente fala assim, ai meu Deus, 1 hora, oh meu Deus, 2 horas, e nunca dá tempo da gente falar nem metade do que eu gostaria, mas, olha, muito obrigada, eu adorei falar com vocês, bate-papo muito gostoso, e fico à disposição. Obrigada pelo convite, gostei muito. Gostei de rever você, Ricardo, gostei de conhecer todos vocês, obrigada, Rogério. Toureiro! Abriu a câmera. É que assim, eu conheço você, Toureiro, ó. Aquele me nem tô de pijama, olha, é consideração total. Meu grande amigo, eu tenho assim, um carinho enorme pelo Toureiro, mais ou menos. Mas é isso. Mas verdade. Olha, aqui me perguntaram aqui só assim, como é que eu fui vestida na Comic Con? Sim, eu fui à Comic Con, sim, eu estive... Eu vi fotos. Eu fui vestida assim de Evil Queen, da Rainha Má, de Regina. Vocês podem ver minhas fotos ali, estão distribuídas por todas as redes sociais. Eu tenho fotos com a Real, né? Aquela roupa que eu estava usando, eu importei dos Estados Unidos, da série e tal, porque já que é para fazer a louca, vamos fazer direito, certo? Então, faz bem feito ou não faz. Mas é isso. Então, olha, Desejo ou uma autocrítica? Foi um desejo ou uma autocrítica a sua roupa na Comic Con? A minha roupa na Comic Con foi perfeita. Foi perfeita, irretocável. Então, vamos lá. É o seguinte, muito obrigada mesmo, adorei e estou aqui. Fiquem à vontade. Se algum dia quiserem me chamar de novo para falar, estamos aqui. E participarei em outras reuniões de vocês. Obrigado, Sandra. Obrigado, Sandra. A União Brasileira de Escritores também está de portas abertas para você. Eu tenho dito para todos os escritores, a UBE é a casa do escritor e, portanto, é a sua casa também. Seja muito bem-vinda e volte sempre.
E assim a gente encerra esta terça literária de 30 de novembro, até a semana que vem com a entrega do Juca Pato. Até semana que vem. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Um abraço. Valeu, abraço. Excelente entrevista. Abraço. Parabéns, Sandra.